Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Vinícius, eu trabalho no escritório de evidências da Secretaria de Educação de São Paulo e hoje a gente está aqui para a nossa quinta aula, nosso sexto vídeo, e hoje a gente vai falar sobre medidas de dispersão. Na aula passada a gente viu medidas de posição, ou seja, formas numéricas de ver como os meus dados estão posicionados ao redor da distribuição, e hoje a gente vai ver como eles estão dispersos, quando eles estão esparramados, espalhados. E eu já vou cortar para o nosso slide, em que eu faço, obviamente, a minha pergunta. Enquanto as notas da minha sala de aula variam. E a medida de dispersão vai me ajudar a responder esse tipo de pergunta, ou seja, eu vou ter uma média de notas da minha sala de aula, como a gente viu na aula passada, e eu quero ver o quanto variou em torno dessa média, e isso já dá uma dica para o nosso primeiro conceito da aula, que é a variância. Então, beleza, o nosso foco maior é ver como os dados estão esparramados. E a variância vai mostrar o quanto variou os seus dados em relação à média. Então eu coloco aí no slide. Indica a média do quão longe suas observações estão da média da distribuição. Então, para não ficar uma matematiquês pesado, ele só indica o que você vai fazer uma subtração do valor da média, e vai fazer a média disso para todos os seus indivíduos, para todas as suas unidades observacionais. Então você vai fazer a média do quanto as suas observações estão dispersas da sua média. Então, quanto menor a variância, mais próximos os seus dados estão da média, ou seja, quanto maior a variância, mais esparramados, mais chance, maior a quantidade de vezes que os seus dados estão longe da sua média. Mas uma coisa ruim da variância, que é o conceito da noite, conceito da aula, é que a variância ela está suscetível a mudanças de escala. Então, na cotação atual do dólar, vamos supor que ela seja $1 para R$5,50. Vamos supor que a minha base de dados seja em real e eu calculo a minha variância. Beleza? Então, quanto variou a renda média da população por real? Só que agora eu quero ver quanto isso por dólar. Então, eu faço lá e divido por 5,50 e consigo lá por dólar e vejo a variância da renda média por pessoa, por exemplo, só que na questão é por dólar. Isso vai mudar. Então, as variâncias, apesar de eu estar vendo a mesma coisa, o número da variância vai mudar. Por isso, muitas vezes a gente utiliza o desvio padrão, que é uma forma de padronizar essa forma de verificar o quanto esparramados estão a sua distribuição. E esse desvio padrão é apenas a raiz quadrada da variância. Então, pausa, volta um pouco para as aulas do ensino médio, para as aulas do ensino fundamental, e vamos ver o que é a raiz quadrada. Mas é apenas tirar a raiz quadrada da variância. Então, se a sua variância for 4, o seu desvio padrão vai ser 2. Se sua variância for 36, seu desvio padrão vai ser 6. E assim sucessivamente. Se sua variância for 2, seu desvio padrão vai ser raiz quadrada de 2. Então vamos pegar todo esse exemplo e vamos pensar em uma sala de aula de 5 pessoas, de 5 alunos, que fizeram uma prova. O primeiro aluno pega sua caneta, vai anotando os dados para a gente ir calculando junto. Mas o primeiro aluno tirou 4, o segundo aluno tirou 6, o terceiro aluno tirou 7, o quarto aluno tirou 5 e o quinto aluno, o último aluno, tirou 8. Beleza? Vamos fazer a nota média dessa sala de aula. O que a gente faz mesmo? A gente soma cada uma dessas notas e divide por 5, certo? Lembra? Aula passada. Mas agora a gente quer ver quão esparramados estão essas notas, né? Então, o que a gente faz? A gente pega cada uma dessas notas e subtrai da nota média, coloca ao quadrado. Eu não vou entrar muito bem o porquê, mas a ideia é que você não se importa se você está variando para cima ou variando para baixo, ou seja, variando para mais ou variando para menos.
e você calcula a média dessa soma, de cada uma dessas 5 notas. E você vai ter uma variância de 2. Eu fiz as contas aqui, eu tenho a minha cola aqui embaixo. Ou seja, você tem uma nota média de 6, uma variância de 2, e o seu desvio padrão vai ser raiz quadrada da variância, raiz de 2. Beleza? Então, indo para o nosso segundo tópico da aula, é a padronização, que vai ser uma ferramenta muito útil para você comparar duas situações diferentes. E eu vou explicar a padronização em um contexto em que o Pedrinho tirou 87,5 na prova A e a Mariazinha tirou 79 na prova B. Pensa numa prova de 0 a 100. Qual que é o resultado melhor? Puta, eu não sei ainda falar qual que foi melhor, se Pedrinho foi melhor que a Mariazinha só pela nota. Porque Pedrinho fez a prova A, Mariazinha fez a prova B. A gente precisa de um ponto de referência. O ponto de referência mais usual é a média. Então vamos pegar a média de cada uma dessas provas e vamos ver quanto desviou cada uma dessas de Pedrinho e de Mariazinha. Então Pedrinho a gente tira, vamos supor que a média de ambas as provas foi 60. Então a gente vê o quanto Pedrinho desviou dessa média, 60, é só subtrair, e quanto Mariazinha desviou dessa média, é só subtrair, né? Então, foi 27,5 para Pedrinho e 19 para Mariazinha. O Pedrinho performou melhor? Não, porque a gente precisa de uma unidade de medida. E para isso a gente utiliza o desvio padrão, o mesmo do slide passado, em que a gente vê, vamos supor, por exemplo, que na prova A, o nível de dispersão, ou seja, o quanto os dados foram esparramados, é muito maior que na prova B. Por exemplo, o desvio padrão de A é 15 e o desvio padrão de B é 6. O que isso significa? Significa nada mais do que o Pedrinho precisa se distanciar muito mais para se destacar, dado que muita gente se distanciou da média, muito mais na prova A do que na prova B. Numericamente, o valor padronizado ele permite, como eu já falei, que é o objetivo final da padronização, comparar variáveis com diferentes unidades de medida. E a gente padroniza fazendo o quê? A gente subtrai o nosso valor do nosso ponto de referência, que no caso é a média, e divide pela unidade de medida, que no nosso caso é o desvio padrão, que é essa formulinha que está no seu slide. O Excel também ele tem essa fórmula, então obviamente não precisa decorar, mas é para entender o que está por trás disso. Nada mais é do que você retira a sua unidade de medida, seu ponto de referência, que é a média, e você divide pela sua unidade de medida, que no nosso caso, é o desvio padrão. Então, para o Pedrinho a gente faz isso, calcula esse valor Z e vê que é 1,8 desvios padrão, acima da média, que é o nome desse Z. E para Mariazinha é 3,2 desvio padrão da média. Ou seja, a Mariazinha se destacou muito mais do que o Pedrinho ao comparar a prova A com a prova B. E a gente só consegue comparar A com B quando a gente utiliza a padronização, quando a gente utiliza esse valor Z aqui, que nada mais é do que você tira do seu número o seu ponto de referência e divide pela sua unidade de medida, que é o seu desvio padrão. Só uma questão, essa padronização me ajuda a ver os pontos fora da curva, os pontos discrepantes, ou em inglês, outliers. São valores muito pequenos ou muito grandes, que se destacaram, seja positivamente, seja negativamente. E a regra de ouro, a regra de bolso que você utiliza para ver se um valor é um outlier, se ele está fora da curva, é verificar se o valor padronizado, que é o Z do slide anterior, é maior ou menor que 3. É maior que 3 ou menor que menos 3. Então, no nosso caso, Mariazinha teve 3,2 desvios padrão acima da média. Logo, ela foi um ponto discrepante, ela foi um outlier, ela foi um ponto fora da curva para a prova B. Bom, é tudo isso que eu preciso falar hoje.
Na aula que vem a gente vai começar a ver a análise bivariada, ou seja, a gente vai começar a introduzir outra variável no tipo de análise e a gente vai ver qual é a relação entre essas duas variáveis. Lembre que até agora a gente só viu uma variável por vez. Agora a gente vai incluir outra e ver a relação entre essas duas variáveis. Beleza? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por ver o vídeo. Eu te espero para a próxima. Tchau, tchau.